Recentemente, foi noticiado que um garoto de 17 anos estava portando um rifle AR-15 no meio de uma manifestação. E este sujeito, de 17 anos de idade, alvejou três indivíduos, levando dois a óbito e um com uma lesão corporal grave ou gravíssima. O objetivo deste vídeo não é entrar no mérito se a conduta do sujeito, do garoto de 17 anos, foi certa ou se foi errada, se foi moralmente aceitável ou moralmente reprovável. Contudo, o objetivo deste vídeo é analisar, de acordo com a nossa legislação brasileira, as consequências desta atitude caso fossem ocorridas em solo brasileiro. Então vamos chamar este sujeito de Tício. E Tício, em determinado dia, decide sair em uma manifestação com um rifle AR-15. Contudo, em determinado momento de sua caminhada no meio da manifestação, ele começa a ser perseguido por manifestantes que não concordam com a atitude de Tício de estar portando um rifle, um fuzil AR-15. E Tício começa a ficar nervoso, começa a ficar com medo dessa situação. Em determinado momento, surge um sujeito de trás de um carro e causa-lhe um temor injusto, um temor grave. E Tício, por erro plenamente justificável, desfere um tiro contra este sujeito e acaba levando ele imediatamente a óbito. Tício continua sua caminhada com o seu rifle, AR-15, e é perseguido por outros dois manifestantes. Um manifestante pega um skate e tenta derrubar Tício, tenta subtrair o seu rifle. E Tício, em luta corporal com este segundo sujeito, desfere um disparo de arma de fogo contra este sujeito, levando imediatamente a óbito. Quando um terceiro sujeito saca uma arma de fogo e Tício também dispara contra este sujeito, acertando-lhe o braço e causando escoriações, lesões corporais de natureza grave ou de natureza gravíssima. Verificamos que foram três condutas distintas uma da outra. Vamos verificar primeiro a primeira conduta do sujeito que apareceu por detrás do carro. Tício, ele poderia ser enquadrado, no caso, em uma eventual excludente de culpabilidade por intermédio das discriminantes putativas, tendo em vista que Tício ele estava começando a ficar nervoso com aquela situação das pessoas estarem perseguindo. E do nada surge um sujeito por trás do carro, Tício se assusta, Tício pensa que aquele sujeito apareceu para lhe causar um mal injusto e grave e acaba desferindo um disparo em plena consciência de que estava exercendo a sua legítima defesa contra um mal injusto e grave. O melhor exemplo que nós temos para exemplificar em um cenário paralelo esta questão das discriminantes putativas, da legítima defesa putativa, é o famoso exemplo da caçada de ursos. Então vamos supor que um sujeito convida o seu amigo para caçar ursos. Para caçar ursos na floresta do Acre. Então, este amigo que foi convidado, ele leva em suas bagagens uma fantasia de urso para fazer uma pegadinha com o seu amigo. Só que este amigo, este sujeito, está no meio da noite. Ele está focado e está com medo de algum urso vir lhe surpreender. Quando de repente aparece um urso e lhe assusta, ele causa medo. E este sujeito, em pleno estado de. em plena convicção de que o urso iria lhe causar algum mal, ou seja, em plena convicção de que estaria em estado de necessidade, desfere disparos contra este urso e quando ele cai, o chapéu do urso acaba saindo da cabeça da fantasia e revelando que o sujeito tinha acabado de matar o seu amigo. Neste caso, o sujeito que desferiu o disparo contra o urso exerceu a legítima defesa putativa, porque ele, no seu íntimo, estava achando que estava disparando contra o urso e não contra o seu amigo. Então, neste caso, seria possível verificar a legítima defesa putativa, uma excludente de culpabilidade, certo? E não de uma excludente de ilicitude, tendo em vista que o evento foi típico. Houve um homicídio doloso, o sujeito quis atingir, ele quis disparar o projétil contra o indivíduo. E também não se verifica hipóteses reais, hipóteses na prática de estado de necessidade, legítima defesa ou estrito cumprimento de um dever legal.
No caso em questão, no caso do Tício, né, no caso do sujeito que decidiu sair de sua casa com o rifle R15, este sujeito não poderia se enquadrar em estado de necessidade, tendo em vista que foi ele próprio que se colocou nessa situação de risco. Tendo em vista que, ao sair de casa com um fuzil R15, ele gerou estas consequências destes eventos. O estado de necessidade se verifica somente quando algo externo à sua vontade lhe causa um mal injusto e grave. Agora, nas outras situações dos outros dois indivíduos, temos que um sujeito o derrubou e tentou subtrair o seu fuzil, o seu rifle. E se caso esta atitude fosse consumada, provavelmente nós teríamos uma outra análise dessa questão. Contudo, neste segundo caso, verifica-se a excludente de ilicitude amparada na legítima defesa. E no terceiro caso, claramente se verifica também uma hipótese de legítima defesa, tanto que o sujeito sacou uma pistola. E sacou uma pistola justamente para ferir a integridade do menino que estava portando o fuzil AR-15. Então nós temos três situações distintas. E estas situações, caso fosse aplicada a lei brasileira, caso estes fatos tivessem ocorridos em solo brasileiro, teríamos o seguinte cenário. Bom, nós tivemos 3 crimes e o crime mais grave foi justamente a consumação do homicídio. Então, este caso seria levado ao tribunal do júri. E o interessante é que seriam 2 teses. A acusação iria tecer a tese de concurso material. Então a acusação iria dizer o seguinte, ela iria argumentar no seguinte sentido: já que o sujeito praticou mais de uma conduta e cometeu mais de um crime, então ele deve responder pelas penas dos crimes somados. Já a defesa iria arguir a continuidade delitiva, tendo em vista que no momento em que os eventos ocorreram, era possível prever uma previsibilidade dos eventos. E neste caso, aplica-se a pena do crime mais grave exasperada. Claro que a defesa com certeza iria também pedir absolvição com base na excludente de culpabilidade da discriminante putativa e com base na legítima defesa ocorrida nos 2 últimos cenários. Então, essa era a minha análise que eu gostaria de trazer para vocês. Se tiver algum tipo de dúvida, deixe os seus comentários abaixo. Curtam o vídeo se gostou e grande abraço e até uma próxima oportunidade.